O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e é alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor encerra o Evangelho desta quinta-feira de forma dramática. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. São João Batista, ele pregava um batismo de conversão, no sentido de preparar a vinda de nosso Senhor, de preparar o coração da humanidade para receber Jesus, para receber o Salvador da humanidade. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram essa conversão, se fecharam para a vinda do Senhor e por isso tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Falando do batismo pregado por São João, Jesus, nosso Senhor, já estava indicando que o mesmo iria acontecer com a sua mensagem de salvação, ou seja, ele iria anunciar o reino de Deus, ele iria revelar a face do Pai para aquelas pessoas do seu tempo e também para nós, e nos dar um novo batismo, agora um batismo sacramental, mas muitos acabariam se fechando e tornando inútil para si mesmos o projeto de Deus. O que é esse projeto de Deus, em primeiro lugar? O projeto de Deus, com o batismo, é nos tornar seus filhos. Como diria São José Maria Escrivá, a filiação divina, ela é o fundamento de toda a vida espiritual, de modo que, sem o batismo, não é possível se salvar, sem ter ao menos um batismo de desejo, para aquelas pessoas que não receberam o anúncio do Evangelho ainda, também não é possível se salvar. Nós necessitamos desse batismo para nos tornarmos filhos de Deus, e ao
nos tornarmos filhos de Deus, adquirimos uma participação na vida divina. Somos enxertados no corpo de Cristo, para que aos poucos sejamos santificados, ganhemos a graça santificante, essa graça cresça e nós produzamos frutos. Só que nós tornamos essa graça santificante inútil, ou seja, o projeto de Deus inútil, quando cometemos um pecado mortal, quando rejeitamos a graça de Deus para buscar a felicidade nas coisas do mundo, e acabamos com isso, muitas vezes cometendo um pecado mortal. Deus nos livre do pecado mortal, fujamos do pecado mortal, mas aqueles que cometem este pecado estão cancelando a filiação divina na sua alma. E como que isso acontece? Infelizmente, muitas pessoas vão se entregando ao pecado mortal porque não veem o que acontece na sua alma, não enxergam a tamanha tragédia que é o pecado mortal. Então eu gostaria de mostrar, através de uma história, como que o pecado mortal vai nos tornando verdadeiras feras. Em 1959, aqui no Brasil, aconteceu um crime que ficou famoso naquela época, escandalizou o país todo. Ficou conhecido como o caso da Fera da Penha. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso da Fera da Penha. O que foi esse caso? Uma moça lá do Rio de Janeiro, chamada Neide, ela trabalhava, tinha sua vidinha, mas como passatempo da vida dela, ela gostava de ficar trancada no quarto, lendo romances de suspense, de crimes, e também as crônicas do Nelson Rodrigues, que falavam sobre adultério, sobre vingança, sobre traição, etc. Um belo dia, essa mulher, essa jovem de 22 anos, resolveu, indo trabalhar, um rapaz chamado Antônio foi lá, se aproximou dela e começou a se engraçar com ela, queria ter um romance. Ela, sem conhecê-lo direito, aceitou aquele romance, começou a se relacionar com ele. Em 3 meses já estavam numa paixão avassaladora, se encontrando todo dia, tendo relações sexuais, sem casamento nenhum, óbvio, se entregando àquela paixão, aqueles desejos. Acontece que o Antônio era casado e tinha 2 filhas. Depois de 3 meses, a Neide ficou sabendo que ele era casado. Contaram para ela. Ela largou do Antônio, resolveu parar com aquele relacionamento? Não. Ao contrário, ela, já tomada pelaquela paixão, começou a pressionar o Antônio para ele largar da esposa e da família para ficar com ela. Ela não queria mais ser a amante, ela queria tomar o marido da outra. O Antônio, sem vergonha, não quis separar da esposa, ficou enrolando ela. O fato é que especula-se, através de documentos de diário da Neide, que ela teria engravidado e o Antônio exigido dela um aborto, a forçou a abortar. Depois disso, a Neide, vendo que o Antônio não ia largar da esposa, ela começou a tramar a sua vingança. Ela conheceu a família, se fingiu de amiga da família, enquanto o Antônio estava no trabalho. Ela foi na casa, descobriu a casa, descobriu o endereço, ficou por 6 meses visitando a família, conquistou a confiança das crianças, das filhas,
da filha mais nova, Taninha, até que, num dia trágico, Neide foi ao colégio onde Taninha estudava, sequestrou a criança, levou para um matadouro na Penha, no Rio de Janeiro, deu um tiro na cabeça da criança, pôs álcool, jogou álcool na criança e pôs fogo no corpo. De uma conversinha dentro do ônibus, olha onde nós fomos parar. Ela foi presa depois dos jornais, por isso que ela ficou conhecida como Fera da Penha. Nos jornais noticiaram aquele escândalo. Ela foi presa depois, por bom comportamento, depois de 15 anos ela saiu. Quando ela saiu, foram entrevistá-la. E ela disse: eu estou saindo, mas eu vou continuar presa. Não, mas o jornalista falou: não, mas você está saindo agora, você ganhou a liberdade. Mas minha alma ficará nessa prisão para sempre. A Neide falou. Vejam as consequências do pecado. De pecado em pecado, de consentimento em consentimento. Aí vocês podem dizer para mim assim: mas Padre Renan, eu não vou matar ninguém, pode ficar tranquilo. No instante que você consente no seu coração no pecado mortal, você já se tornou uma fera. A fera varzagrandense, Deus nos livre, né? Fera cuiabana, mas se tornou. No instante em que você, com a sua namorada, né, tem relações antes do casamento, você está tornando a seu coração uma fera e o coração da sua namorada também. E se você não parar agora, imediatamente, romper com esse pecado agora, as consequências depois serão fatais. E inocentes acabam pagando pelo pecado dos outros. Então precisamos lutar para manter a graça santificante em nós. E a partir do momento em que há uma queda num pecado mortal, nós precisamos imediatamente buscar a confissão. Não dá para deixar para amanhã, porque senão aquilo vai fermentando e nós vamos caindo de pecado em pecado. De pecado em pecado. Por isso Deus nos dá a graça da confissão, para recuperarmos a filiação perdida. Vocês notem que na primeira leitura da missa de hoje, nosso Senhor diz para nós o que acontece quando nós nos confessamos. Por um breve instante eu te abandonei, no momento do pecado. Por um breve instante eu te abandonei, mas com imensa compaixão volto a acolher-te. No momento de indignação, por um pouco ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna compadeci-me de ti, diz teu Salvador, o Senhor. Nosso Deus tem misericórdia. É possível voltar atrás. Se a Neide, mesmo cometendo todos aqueles pecados, se arrependesse, ela não precisaria ficar com a alma presa. Rezemos para que ela tenha conseguido essa graça. Mas nós, enquanto é tempo, meus irmãos, busquemos essa confissão. Ah, mas eu tenho vergonha de confessar, padre. Vergonha só para pecar, meus filhos. Vergonha para pecar, não para se confessar. Vocês percebem como que o diabo contradiz as coisas? Na hora de pecar ele tira a vergonha, nós ficamos sem vergonha, mas na hora de pecar ele põe a vergonha de novo. Não, tem que ser ao contrário, meus filhos. Vergonha só para pecar. Pecou, vamos buscar a confissão. E como deve ser essa confissão para que seja válida? São os 4 Cs da confissão. Já ouviram falar dos 4 Cs da confissão? Primeiro C, a confissão precisa ser
clara e direto ao ponto, sem rodeios. Precisa dizer o que você fez. Ela precisa ser completa, ou seja, não posso omitir nada. Se eu cometi tal pecado, eu preciso dizer que pecado que foi. Agora, por exemplo, a pessoa vai lá e fala: padre, eu roubei uma corda, mas na corda estava amarrado um boi, só que ela não contou que roubou o boi também, ela falou que contou que roubou só a corda, está incompleta, não valeu, tem que contar tudo. Tem que ser concreta, uma confissão concreta, ou seja, eu preciso estar arrependido e decidido a não mais cometer esse pecado. Aí fulano vai lá e fala: padre, eu vi pornografia. Ele se confessa, mas mantém todo o arquivo de vídeos indecentes no celular, gravado lá, e não deleta. Não é uma confissão concreta, porque não está tomando as atitudes necessárias para evitar o pecado novamente. Precisa ser concreta. Eu preciso tomar a decisão de não voltar a pecar e excluir tudo aquilo que me leva a cometer aqueles pecados. Se a tua mão te leva a pecar, né, corte-a, ou seja, tem de fugir das ocasiões, tem que cortar o mal pela raiz. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, pessoal, não estou dizendo que é para alguém se mutilar, tá? Vamos entender corretamente. Ou seja, tem que fugir das ocasiões. E precisa ser concisa também, viu? Não é para chegar lá e ficar fazendo contação de história. Não, você vai lá e diz o que você cometeu. Faz um exame de consciência, observa-se diante dos 10 mandamentos da lei de Deus e da igreja, vê quais são as suas faltas e confessa, e pede a graça de Deus. Então, recordando, a confissão precisa ser clara, completa, concreta e concisa. Depois, na direção espiritual, né, pode tratar com mais profundidade. Irmãos, então aproveitemos a graça de Deus enquanto é tempo. Deus está nos dando a graça de nos prepararmos para este Natal. Não façamos deste Natal um Natal inútil, mas que seja um Natal frutífero, para que Jesus nasça de verdade nos nossos corações. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.